Olá, amados irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez nesse estudo, nosso penúltimo estudo, falando sobre o que somos, o que fazemos dessa revista Nossa Fé. E tem alegrado muito o nosso coração, porque tem sido edificante o estudo dessa revista, tem sido bênção para nós. Aqueles que estão aí nos acompanhando pela primeira vez, essa é a revista Nossa Fé. O que somos, o que fazemos, o caráter determina a conduta e vice-versa. E hoje nós estamos no nosso penúltimo estudo. Vamos falar hoje sobre o domínio do coração. Lembrando que a gente está falando do fruto do Espírito, né? Em Gálatas 5. E hoje nós vamos falar então sobre esse último fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? Então aqui a lição ela vai falar sobre o domínio do coração. Por que o domínio do coração? Provérbios 4, 23 vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus capítulo 15, 19 e 20, o Senhor Jesus nos ensina que do coração procedem os maus desígnios. Então, ou seja, o coração aqui é o centro da vida, né? A fonte, a origem da vontade, a origem dos desejos, a origem dos nossos impulsos. Então, por isso que o tema proposto para tratarmos desse fruto do Espírito, que é o domínio próprio, é falarmos sobre o domínio do coração. Se quisermos ter domínio próprio, precisamos dominar o nosso coração, de onde flui a fonte da vida, a fonte dos desejos, né, do nosso coração. Lembrem-se que Tiago ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. Então, e uma vez o pecado consumado gera morte. Então, a cobiça ela procede da fonte, né, que é do coração. Então, vamos falar sobre isso hoje. Deus nos dê graça, Deus nos abençoe para que essa lição realmente edifique nossa vida. Ela fala desse tema aí que engloba, como todos os outros, né? Um fruto tá inteiramente ligado ao outro, por isso que o nome é fruto do Espírito, que se desdobra, né, em várias características. E a última delas é o domínio próprio. Domínio próprio, podemos dizer que é a consequência, né, é o resultado de todas as demais características do fruto do Espírito. Porque o domínio próprio ele vai exigir todas as outras características. Vai exigir humildade, vai exigir mansidão, vai exigir, né, amor, vai exigir alegria, vai exigir longanimidade, vai exigir benignidade. Então, o domínio próprio ele vai precisar, para que você tenha o domínio próprio, para que você guarde o teu coração, para que o teu coração não te domine, para que as tuas vontades não te dominem, os teus impulsos não te dominem, você precisa do fruto do Espírito completo, que vai redundar no domínio próprio, domínio do coração. Então nós vamos ler, o texto base se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos fazer a leitura deste texto, que Paulo está falando para Timóteo, né? Paulo, um homem de Deus, experiente, apóstolo, ele está instruindo o jovem pastor Timóteo. Então olha o que Paulo diz para Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo
Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E a palavra que a gente quer destacar aqui é exatamente esta: moderação. Então Paulo está dizendo para Timóteo: seja moderado, tenha moderação. Moderação é equilíbrio. Moderação é dominar as coisas para que não sejam exageradas, nem para um lado, nem para o outro. Ser moderado. Então, vamos falar sobre isso nesta noite. Feche seus olhos, vamos orar e pedir a iluminação de Deus para essa lição. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, reunidos online, para acompanharmos esse estudo tão importante que fala sobre o domínio do coração, como é difícil dominarmos os nossos impulsos, como é difícil dominarmos a nós mesmos e como isso é necessário, é exigido para sermos obedientes à Tua palavra. Ensina-nos a termos o domínio sobre nós, Pai, e dá-nos a graça para que assim possamos fazer, ó Pai, possamos praticar. Em nome de Jesus, ó Pai, nos oriente pela Tua palavra. Essa oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês já experimentaram comer uma comida muito salgada ou uma comida totalmente sem sal? Não dá, né? Não desce, né? Muito difícil. A comida muito salgada, você não consegue sentir o sabor da comida. O sal, ele além de ser prejudicial à saúde, você não tolera, você não consegue, né? Desfrutar do sabor da comida. Então fica impraticável comer uma comida muito salgada. E uma comida sem sal, aquela comida insossa, né? Quem passou pelos hospitais e ficou aí em dieta difícil, sabe do que estamos falando. Como é desagradável comer uma comida sem gosto, sem sabor, sem o sal. Então, o excesso, a falta de sal, né, muita falta de sal, ou o excesso, né, muito sal, ambos são insuportáveis, muito difícil. Então, como que o sal, né, ele dá sabor, ele tem que ser na medida certa. E a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, né? Vejam, então, e luz do mundo. A mesma coisa, vocês já experimentaram olhar para o sol, encarar a luz do sol diretamente? Insuportável, ninguém consegue, né? Os nossos olhos não suportam a luz muito forte nos nossos olhos, né? No nosso rosto. E o contrário, a falta de luz. Você consegue ver algo nas trevas, na escuridão? Então notem que essas duas expressões utilizadas por Cristo na sua palavra, né? Sal e luz, ambas exigem moderação, medida certa. Como é agradável a comida temperada com sal na medida certa. Que saboroso que é. Como é agradável você estar num ambiente com uma luz agradável. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo essa gravação e eu estava aqui agora testando a iluminação, né? Como é difícil ajustar a iluminação para que ela fique boa, né? Que ela fique no ponto ideal. Nem muita luz, a ponto de me cegar aqui, de não conseguir olhar para o que eu estou lendo, e nem uma luz muito fraca que as minhas expressões fiquem escondidas, vocês não consigam ver meus olhos. E tudo isso a gente fica aqui ajustando na hora de começar a gravação desse vídeo. Então notem que as coisas precisam ser moderadas, elas precisam estar no ponto ideal. E é isso que nós vamos falar então nessa noite, o domínio do coração. Nosso coração ele tem que estar no ponto ideal, nós temos que dominá-lo, né? Nem
ser muito para um lado nem muito para o outro. A gente vai ver isso aqui. Então vamos para a nossa introdução. Não há nada mais saboroso ao paladar do que uma comida temperada ao nosso gosto, equilibrada. O ethos cristão deve também manter um sábio equilíbrio em seu tempero. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do seu tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Eclesiastes capítulo 7, de 15 a 18. O equilíbrio na vida cristã é chamado de domínio próprio, que é a capacidade de controlar os nossos desejos mais profundos. Estou chamando de desejo profundo aquele lugar do coração que guarda o que temos de mais ambicionado por nós. Às vezes, o que se revela na superfície é mais fácil de controlar. Você pode conseguir passar a sua vida inteira de casado sem se relacionar fisicamente com outra pessoa além de seu cônjuge. Mas você conseguirá manter-se afastado de relacionamentos emocionais, mentais ou cobiçosos, mantendo a pureza em seu coração? É isso que chamo desejo profundo. Dizer não a uma tentação objetiva é mais fácil para alguns, mas dizer não a um desejo profundo que só você e Deus conhecem é por vezes perturbador. O domínio próprio é o domínio dos desejos e é uma característica marcante e essencial do ethos de uma pessoa crente e piedosa. Assim como João diz que é impossível alguém se considerar cristão sem demonstrar amor pelo próximo, é também impossível existir um cristão sem domínio de si e de seus desejos profundos. A marca fundamental nele é a negação de si mesmo e a morte diária para aquilo que nos afasta de Jesus. Lucas 9, 23. É simplesmente impossível seguir a Jesus sem controlarmos nossos impulsos. Uma pessoa com domínio próprio tem discernimento espiritual e uma visão ampla de sua vida. Esse poder de visão e discernimento que recebemos do Espírito Santo é para focar nossa visão míope e opaca das coisas espirituais, convergindo para o lugar certo. A pessoa de Cristo, de quem não podemos tirar os olhos. Hebreus 12, de 1 a 3. Ao recebermos o Espírito, recebemos a restauração da visão e não mais precisamos tatear as coisas para entendê-las. O conhecimento do Espírito vai inundando nossa alma e nossa mente, fazendo-nos conscientes do reino de Deus e sábios para entender as relações que vivemos neste mundo, sejam materiais ou não, visíveis ou invisíveis. O Espírito Santo nos dá vida e poder, nos convence dos nossos pecados e é a garantia de nossa salvação. É o nosso Consolador. É pela ação do Espírito que somos impelidos a agir em favor do Evangelho e controlarmos os nossos desejos, até mesmo os mais profundos. Adquirimos a capacidade para não pecar. Romanos 6, de 1 a 10.
Se lermos esse texto atentamente, vamos verificar isso, que podemos e temos a capacidade para não pecar, para nos abstermos do pecado. O cristão piedoso morreu para o pecado e vive para Cristo. Então, o novo ethos, né, a nova ética cristã, é dada pelo Espírito Santo, né, um novo caráter. Por quê? Porque agora nós temos consciência do nosso pecado. Porque temos o Espírito Santo em nós, que nos convence desses pecados. A grande questão é se nós teremos domínio próprio para, convencidos pelo Espírito Santo de que algo é pecaminoso, termos esse domínio para resistirmos a esses pecados. E aí o autor aqui ele fala dos pecados mais profundos, né? Porque aqueles que são superficiais, aqueles que são visíveis, objetivos, às vezes é mais fácil de evitarmos, né? Temendo consequências, né? Por exemplo, o adultério. Você que é casado, casada, você vai evitar esse pecado aí objetivo de ir lá e consumar, né, este ato, este pecado. Ainda que o seu desejo esteja, o seu coração esteja desejoso de praticá-lo. Mas a prática você talvez tenha mais resistência, né, de praticar algo objetivo. Assim como matar, né, roubar, enfim, qualquer outra coisa, né? Cobiçar algo deliberadamente. Mas a palavra de Deus, ela nos chama, Jesus Cristo, né? Que a gente pensa que ele alivia, né? Agora estamos na graça. Não, Jesus ele fala que ele não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. E ele vai expandir, né, o objetivo da lei. Porque não adianta eu não adulterar, mas no meu coração eu estou adulterando. Não adianta eu não roubar, mas no meu coração eu estou roubando. Ou seja, a cobiça, né? Porque a palavra de Deus nos 10 mandamentos fala também, não cobiçarás. A cobiça também é pecado. E a cobiça é algo íntimo. Então, se você está cobiçando adulterar, se você está cobiçando roubar, se você está cobiçando furtar, né? Cobiçando fazer qualquer coisa que vá contra o Antigo Testamento, vai contra, né, as leis morais do Antigo Testamento, que estão ali listadas nos 10 mandamentos, você está pecando. Então, Jesus vai falar, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você no teu coração você já pecou, já adulterou com ela. Então, olha como isso é difícil. Somente pela ação do Espírito Santo em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, somente numa íntima comunhão com Deus, que guarda a nossa mente, o nosso coração, quando, né, estamos em íntima comunhão com Ele, é que nós podemos guardar o nosso coração, né, e termos domínio sobre ele. Então, é algo extremamente delicado, extremamente difícil e que exige uma vida de santidade muito aplicada, muito disciplinada, muito íntima com Deus, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas em Cristo nós podemos. Lembrando, queridos, que isso não seria exigido de nós se assim não fosse possível. E o capítulo 6 de Romanos, do versículo 1 ao 10, ele vai nos mostrar isso, né? Que nós podemos viver uma vida de santidade, uma vida que busca a presença de Deus, para não termos, né, esses pensamentos, esses desejos, essas cobiças, nada disso. É claro que a vida cristã, o desenvolvimento da nossa santificação, da nossa fé, é algo gradual, né? A gente hoje, quanto mais tempo nós temos de caminhada com Cristo, né? Quanto mais tempo nós temos de caminhada no Evangelho, mais a gente vai percebendo isso, né? Você olha para trás e você vê que hoje o teu coração nem passa na tua mente, nem passa no teu coração o desejo
de fazer coisas que no início da conversão nos tentavam, nos fazia pecar. Por exemplo, falar palavrões. No início você não resistia, aquilo vinha, você falava, né? Você não tinha controle sobre aquilo e vinha o desejo, você xingava, você falava algo assim. E com o tempo, com o hábito, com a progressão, né, da tua vida de santificação, você vai percebendo que aquelas palavras elas são inadequadas, que aquilo não deve ser praticado, que aquilo é pecado. Então você passa a não proferir mais aquelas palavras. E quanto mais você vai trabalhando isso, você não admite aquilo nem nos seus pensamentos. Né? Nem nos seus pensamentos. Você não xinga ninguém nem nos seus pensamentos mais. Porque aquilo não condiz com uma ética cristã. Né? Aquilo você já conseguiu entender e superar aquilo, dominar aquilo. Então no teu pensamento você já não permite esses atos, essas atitudes de xingar, né? De falar mal, enfim. Então, isso é algo que vai sendo trabalhado. É claro que essas tentações são diárias, né? Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, dia a dia a gente tem que mortificar os nossos impulsos, nós temos que nos santificar dia a dia. Mas é possível, né? Assim como o hábito de se alimentar. Você se alimenta de determinada coisa, você vai criando um hábito de se alimentar de outra. No início é difícil, mas ao longo do tempo aquilo vai se tornando um hábito e passa a ser algo normal. Assim é com a nossa vida espiritual. A santificação é exatamente assim. Você vai dominando dia a dia aquelas tentações que te seduzem, né? Aquilo que você antes não conseguia dominar. Então é aquilo que você trabalha para poder dominar. O contexto. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito e o instrui quanto à eleição de presbíteros, ele diz que os líderes da igreja, e eles devem representar o ideal para os demais crentes, devem ser sóbrios e temperantes. Tito 1:8. Instruindo também a Timóteo, o apóstolo disse que os presbíteros devem ser sóbrios e moderados. 1 Timóteo 3, 2 e 3. Sóbrio, temperante e moderado são todos sinônimos para domínio próprio, que, como vimos, é a capacidade dada pelo Espírito para que alguém controle seus impulsos. J.R. Bridges, A Vida Frutífera da Cultura, o livro, né? A Vida Frutífera da Cultura Cristã, afirma que domínio próprio é o exercício da força interna sob a direção do discernimento que nos permite fazer, pensar e dizer coisas que agradam a Deus. William Hendrickson, escrevendo o comentário dele dos Gálatas, né, Cultura Cristã, afirma que uma pessoa que possui discernimento e domínio próprio vive uma vida profunda. Seus prazeres não são primariamente os dos sentidos, como, por exemplo, os prazeres dos boêmios, mas os da alma. Ele é dominado pelo fervor espiritual e moral. Não é dado aos excessos, mas é moderado, equilibrado, calmo, prudente, firme e sadio. Isso pertence a seus hábitos físicos e morais. O cristão sóbrio e temperado é uma pessoa que tem vigor moral para controlar e refrear suas inclinações e seus impulsos pecaminosos. Gênesis 39, de 7 a 9, 50, de 15 a 21. Ele cumpre seus deveres para com Deus. 1 Timóteo 2,8. É discreto e ponderado o suficiente para evitar discórdias, divisões, provocar a ira e as maledicências. Você deve estar pensando, uma pessoa assim é perfeita. Não, ela não é perfeita.
mas está prosseguindo para o alvo da perfeita maturidade cristã. Devemos procurar ser maduros e completos, como Tiago nos exortou a ser. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tem traduções que vão traduzir como perfeitos, ser perfeitos, né? Mas a ideia ali é de ser maduro espiritualmente. É uma maturidade cristã, né? Que condiz com uma vida isenta, né? De pecados, uma vida que a pessoa vai amadurecendo e evitando o pecado cada vez mais. Então, mas a ideia ali é de uma maturidade espiritual. Tá? Então, o que podemos aprender? Letra A. O controle de nossa oração, de nosso coração. A primeira coisa que a gente aprende é o controle do nosso coração. Indicando a leitura de Afeições Religiosas de Jonathan Edwards, da Vida Nova, tudo o que vou escrever aqui, diz o autor, você encontrará nele com profundidade singular. Jonathan Edwards afirma que o pecado consiste sobremodo na dureza do coração e, portanto, na carência de afeições piedosas do coração. E ele fala isso baseado em Jeremias 17:9 e Lucas 6:45. A dureza do coração reflete um coração indiferente, difícil de emocionar-se com afeições virtuosas. É como uma pedra insensível, rude, impassível e difícil de impressionar. O coração que não é dominado pela graça de Jesus, não é implodido e refeito pelo Espírito, não pode agradar a Deus. É um coração desprovido de afeições piedosas e, portanto, não pode ser controlado. 2 Timóteo 3:3. A cegueira de nossos olhos é fruto de um coração insensível. Jonathan Edwards escreveu assim, abre aspas, o motivo por que as pessoas não são afetadas por essas coisas infinitamente grandiosas, importantes, cheias de glória e maravilhosas, quando muitas vezes ouvem e leem sobre elas na palavra de Deus, é sem dúvida sua cegueira. Se não fossem cegas, seria impossível e incompatível com a natureza humana o coração delas reagir de outro modo, sem se impressionar, nem se emocionar de modo poderoso e grandioso com tais coisas. Fecha aspas. Louvado seja o nosso Senhor, nosso Redentor, porque fez com que o coração cristão, ao contrário, fosse ensinável, dócil, de onde fluem amor e afeições santas. É um coração terno, de onde derramam, abre aspas, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3:12. Edwards diz que, abre aspas, porque temos de ser como crianças para entrar no reino de Deus, que tenhamos o coração brando, fácil de se sensibilizar e se comover com as coisas espirituais e divinas, assim como as criancinhas o têm nas outras coisas. Um cristão piedoso exercita as afeições piedosas. Ele luta contra o pecado que o assedia e resolve em sua mente e coração viver para a obediência por fé no Senhor. Romanos 1:5. É necessário ter um coração dotado de fervorosa afeição, transbordante da luz no conhecimento de Cristo, fortalecido com todo o poder que vem do Senhor, grato pela obra redentora de Jesus e pelo preenchimento abundante do Espírito. Colossenses 1, de 9 a 12. Faça essa oração por você mesmo. Ore alguns dias por isso.
todos os dias, ao levantar-se, faça essa oração. Deus o abençoará. Então notem, queridos, podemos controlar o nosso coração. A gente aprende aqui que a gente pode controlar o nosso coração. E o autor ele usa, né, esse livro do Jonathan Edwards para mostrar que quando ele fala sobre afeições religiosas, né, falando sobre essas afeições, ele vai dizer que é impossível um crente ler das grandezas de Deus, um crente ler da glória de Deus, um crente ler do poder de Deus, um crente ler sobre a santidade de Deus, um crente ler sobre as maravilhas de Deus, de quem Deus é, dos atributos de Deus, da sua santidade, né, da pureza, de quem é Deus, e se chegar e viver em comunhão com Ele, é impossível, a não ser que seja pela cegueira, que essa pessoa não se sinta maravilhada e desejosa de viver desta maneira pura, que assim como a palavra de Deus nos ensina a sermos como crianças, né? Ou seja, no sentido da pureza, no sentido de não ter malícia, né? De viver uma vida confiante, né? No seu pai, na sua mãe, aprender a depender dele, a confiar neles e a respeitá-los. Né? Então, assim como uma criança pura, né? Genuína, simples, assim deve ser o crente. Porque Deus nos ensina a ser assim, a ser puros, santos, né? Sem maldade, sem malícia, mas com pureza, sabedoria, né? Então é assim que a gente deve viver. O que podemos aprender também? Letra B. Produzindo novas afeições. Podemos aprender a produzir novas afeições. Se a minha afeição hoje não está assim, não está boa, eu posso produzir melhores afeições. Afeições aqui, entenda-se aquilo que nos remete a querer, né? Tomar afeto, né? Tomar gosto, querer fazer, me afeiçoar a algo, né? Então, afeiçoar as coisas de Deus, a glória de Deus, a buscar isso, a ter afeições por isso, né? O domínio próprio conduz a pessoa à produção de novos hábitos, agora santos, sóbrios, equilibrados e sem excessos, virtudes que frutificam em todo o tempo. Jonathan Edwards afirmou que, abre aspas, nenhuma luz do entendimento será boa se não produzir afeições santas no coração. Nenhum hábito ou princípio no coração será bom se não produzir tal exercício. Assim também nenhum fruto exterior será bom se não resultar desses exercícios. Fecha aspas. O apóstolo Paulo disse que devemos exercitar a nossa salvação, desenvolvendo-a com temor e tremor diante de Deus, sabendo que é Deus mesmo quem opera em nós para desejarmos a mudança de nosso coração. O alvo de um coração crente, transformado e piedoso, é ser irrepreensível e sincero, sem corrupções, dúvidas de fé, ambiguidades, duplicidades e inculpável, porque a dívida foi totalmente paga por Jesus. No meio de uma época perversa e corrupta, devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Filipenses 2, de 12 a 15. O caminho para sermos espiritualmente produtivos é preservando a palavra da vida. Filipenses 2,16. A palavra de Cristo produz em nós vitalidade para construirmos hábitos santos. Quanto mais nos alimentamos nela, mais somos fortalecidos com o poder de Deus para operar eficazmente em nosso coração. Quando a sabedoria entrar no nosso coração e o conhecimento for agradável à nossa alma, o bom siso nos guardará
e a inteligência nos conservará, para nos afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Provérbios 2, de 10 a 12. Um coração piedoso e dominado pelo Espírito sabe dominar seus desejos profundos e produzir perdão em vez de ira e animosidade. Provérbios 2:16, 15 e 1. Ele suporta as falhas dos irmãos e os trata com respeito e carinho. Colossenses 3:13. Ele busca a paz sempre e confia que Cristo estabelecerá o juízo sobre as demandas de sua vida. Colossenses 3:15. Um coração dominado pela graça de Cristo, cheio da sua palavra, sabe instruir, aconselhar e admoestar com sabedoria e piedade. Colossenses 3:16. Produzindo novas afeições. É possível produzirmos novas afeições. Isso é muito bom sabermos que a gente pode desenvolver hábitos melhores e constantes, né? Sustentáveis. Hábitos que a gente adquire e que depois a gente não precisa fazer muito esforço mais para mantê-los. É como eu havia dito no exemplo da dieta, né? Quando você não está acostumado a comer algo e você começa a comer, aquilo no primeiro momento é diferente, né? Às vezes até um pouco indigesto, desagradável, mas você, por saber que faz bem, você começa a desenvolver aquele hábito de se alimentar daquela determinada coisa, daquele determinado alimento. Assim também é conosco na nossa vida cristã. Alguns hábitos saudáveis na vida cristã, às vezes no primeiro momento eles são incômodos, né? Você não está acostumado, não pratica, e para acostumar com aquele hábito é um pouco incômodo, né? Mas você sabendo que aquilo é bom, você começa a desenvolver, você começa a praticar e depois aquilo se torna um hábito saudável. Aquilo se torna fácil de ser praticado. A vida cristã é assim, queridos. Então, os hábitos, as nossas afeições, elas podem ser direcionadas para aquilo que é correto. Notem bem, queridos, o apóstolo Paulo, toda a Bíblia, ela fala que para tudo nós dependemos de Deus. É pela graça de Deus. Sem mim, nada podeis fazer, né? E Paulo vai falar aqui que nisso a gente depende da graça de Deus. Para desenvolvermos isso, para termos uma intimidade com Deus, para que isso seja possível, a nossa mente, ela é guardada pelo Espírito de Deus. Ele guarda a nossa mente dos maus pensamentos. É Deus quem guarda, é Ele que efetua em nós, tanto querer quanto realizar. A nossa vontade, ela procede da vontade de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, como assim? É verdade. É Deus que produz em nós, é Ele que guarda a nossa mente dos nossos maus pensamentos. Ué, então a culpa é de Deus dos meus maus pensamentos? Não, a culpa é tua em não buscar a graça de Deus para que Ele guarde os teus maus pensamentos. A culpa é minha quando eu não faço isso. Quando eu não busco a santidade de Deus, quando eu não busco a graça de Deus para que Ele me capacite a agir contra mim mesmo. Porque a nossa natureza é carnal, a nossa natureza é pecaminosa, desde a queda de Adão. Vocês sabem disso, né? O nosso intento é para o mal, é para o pecado. Quem pode transformar o nosso coração para não termos desejos pecaminosos? Deus. Por meio da ação do Espírito Santo em nós. Porque senão seria impossível. Como que eu vou praticar algo que eu não sou capacitado para praticar? Mas a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Traduções vão dizer, né? Sede perfeito, conforme perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ou seja, seja maduro na fé. Então, se isso é exigido de nós, de algum lugar tem que vir isso. De algum lugar tem que vir essa capacidade para eu não pecar, para eu não errar. Sendo eu pecador, como eu não vou fazer aquilo que é inerente a mim?
Como que um peixe não vai nadar? Como que um peixe não vai viver na água se a natureza dele é para viver na água? Se tirar ele da água, ele não vive, ele morre. Como que nós, pecadores, não vamos pecar, se essa é a nossa natureza? E como Deus pode exigir que eu não peque se essa é a minha natureza pós-queda? Então a resposta é: só o Espírito Santo de Deus pode transformar o nosso coração, só Ele pode guardar a nossa mente, só Deus pode preservar-nos da nossa natureza. Ou seja, é Deus que tem que nos livrar de nós mesmos. Por isso que a oração que Jesus ensina é: não nos deixes cair em tentação. Quem não nos deixa cair em tentação é a nossa força de vontade? Não, é Deus. É Deus que não nos deixa cair em tentação. Porque se deixasse por nossa conta, a gente vai cair toda hora, toda hora, toda hora. Quem não nos deixa cair em tentação é Deus. Então a nossa oração tem que ser pedir para Deus não nos deixar cair em tentação, para que Ele guarde o nosso coração do pecado, para que Ele nos guarde da nossa própria natureza pecaminosa. Então notem, queridos, até para você não pecar, você depende de Deus. E o que é o prazer do cristão? O seu prazer está na lei do Senhor. O cristão, que ele tem o coração transformado, né? A mente transformada, ele tem o Espírito Santo que convence do pecado, né? Toda vez que nós cometemos pecado, o Espírito Santo logo nos acende a luz vermelha. Você pecou. Ele te sinaliza. Então é muito ruim para nós cristãos. Esse é o peso, essa cruz que a gente carrega. Todas as vezes que a gente agride a santidade de Deus, que a gente peca, nos entristece. E aí você fica se culpando, você fica se punindo, mas aí você encontra na palavra de Deus esta verdade, que a tua natureza depois da queda é essa mesmo, que você depende de Deus para você não pecar contra Ele. Então, para você ter alegria no Senhor, você depende dele te guardar para você não pecar. Aí você fala, então depende de Deus, não depende de mim. Sim, depende de Deus. Mas a santificação é uma relação compartilhada de Deus com o cristão. E essa é a beleza da relação do cristão com Deus. Se nós o buscarmos, se nós invocarmos, Ele virá e nos auxiliará com a sua graça para não pecarmos contra Ele. E aí a gente viverá a vida plena, a gente viverá a vida feliz, nós viveremos vidas santas, nós viveremos na pureza, nós viveremos na santidade. E isso produzirá gozo, isso produzirá alegria, isso produzirá um contentamento, né? Um sentimento maravilhoso. Porque o cristão, ele não tem prazer no pecado. O verdadeiro cristão, ele não tem prazer no pecado. O pecado, ele frustra, o pecado, ele abate, o pecado, ele te humilha, o pecado, ele te faz chorar, o pecado, ele te faz padecer. Então, depende 100% de Deus de te dar a graça para não pecar contra Ele mesmo, de te livrar da tua própria natureza, mas isso só é alcançado mediante a tua relação com Deus. Ele vai dando assim, ó, à medida que você vai alcançando graça, a graça ela é alcançada. Essa graça, tá? Essa graça da santificação, não da salvação, que não é por obras. Mas esse processo de santificação, a palavra de Deus nos diz que nós temos os meios de graça para alcançarmos isso, essa santificação. Palavra de Deus, oração, comunhão, né, do Senhor, partilhando lá da mesa do Senhor. Isso são, né, confissão, batismo, profissão de fé. Né? Quando você faz essas coisas, você está recebendo a graça de Deus sobre a tua vida. Então, quando nós invocamos a graça de Deus, quando nós a buscamos de todo o nosso coração, nós encontramos. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Buscai, enquanto se pode achar. Invocai, enquanto está perto. Né? Se nós fizermos isso, nós buscarmos, ele vai ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele vai dando medida a medida. À medida que você vai... Por isso que o apóstolo vai dizer, né?
antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dando a proporção da tua fé, a proporção daquilo que você vai crescendo, maturidade espiritual. Essa é a perfeição. Você vai se amadurecendo na relação com Deus. E à medida que você vai amadurecendo, Ele vai te dando graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Então é essa graça de Deus que vem nos fortalecer. É essa graça de Deus que vem guardar a nossa mente, os nossos pensamentos, para que não pequemos contra Cristo, contra Deus. Por isso que ele fala, orai sem cessar. Peça essa graça, invoque essa graça, busque essa graça. E é essa relação nossa com Deus de intimidade, de busca constante, vigia para que não caia em tentação, é vigiar e orar para não entrar em tentação. Isso é buscar essa graça, para que Deus nos guarde, para que a gente não caia. Não é para que depende de mim. Eu vou vigiar para eu não pecar, porque a força está em mim, porque o poder de não pecar está em mim, que é eu que vou escolher se eu vou pecar ou se eu não vou pecar. Se Deus não te der graça, a tua escolha vai ser para o pecado. A nossa natureza caída, pecaminosa, é para o pecado. A única força que nos faz resistir o pecado é a do Espírito Santo de Deus que habita em nós. A nossa inclinação é carnal, é terrena. A espiritual, o fruto do Espírito, o nome já diz, é fruto do Espírito. É Ele que nos dá domínio próprio. Nós não temos domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Nós não dominamos a nós mesmos. Tá bom, queridos? Então, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em intimidade e comunhão com Ele. Conclusão. Dominar-se não é uma tarefa simples. Depende de nossa relação com o Senhor, em Cristo e no Espírito Santo. Um cristão cheio do Espírito saberá o momento de cada resposta, de cada decisão. Ele descansa no poder de Deus para a sua vida e não se exaspera nem se ressente. Suas emoções são controladas espiritualmente e ele vive pensando em como produzir novos frutos de justiça e piedade, a fim de que, por sua nova vida, seu novo ethos, pessoas sejam impactadas em seus corações para viverem de modo santo, justo e piedoso na presença do Senhor. Então, não é uma tarefa simples, depende da nossa relação com o Senhor, aquilo que eu acabei de falar aqui com os irmãos. E um cristão cheio do Espírito, ele saberá o momento de cada resposta, de cada decisão, de cada ação, de tudo que ele for fazer, ele terá domínio próprio. Aplicação prática. O que geralmente tira você do sério? O que geralmente tira você do sério? Inveja, imoralidade, preguiça, ganância, gula, ressentimento. Quais áreas precisam de maior controle em sua vida? Como anda a espiritualidade de seu coração? Você cultiva que pensamentos? Abra sua Bíblia em Colossenses, queridos, capítulo 3, versos 1 e 2. Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia, para que você medite bastante no que o apóstolo Paulo fala para os irmãos para os colossenses, para os irmãos de Colosso. Olha o que ele diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Então, querido, se você foi ressuscitado espiritualmente, nasceu de novo, foi regenerado com Cristo,
né? Porque quando Cristo ele vence a morte, todos aqueles que creem em Cristo vencem a morte. Nascem de novo, são regenerados, têm uma nova vida com Cristo. Se isso ocorreu, se você foi convertido pelo Espírito Santo de Deus, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus, governando tudo, conduzindo a sua igreja, conduzindo o seu povo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Foca nas coisas celestes, foque nas coisas espirituais. Viva a sua vida focando, olhando para Deus, para as coisas de Deus. Porque morreste, você morreu para esse mundo. As coisas desse mundo não devem mais ter a importância que tinha antes na tua vida. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que deve importar para o cristão, aquele que nasceu de novo, é a vida com Cristo, é a vida com Ele, é a vida com Deus. São nas coisas espirituais, não nas coisas desse mundo. Aquelas perguntas, lembra que eu fiz umas perguntas para a nossa avaliação numa lição anterior aí, não lembro qual? Em uma escala de 0 a 5. 0 significa que não é verdade, não se aplica a você. E 5 é realmente verdade. É algo que realmente é verdade a seu respeito. Então, 0 a 5. Dê uma nota para você mesmo nas qualidades seguintes. Depois peça a nota de um amigo. Faça aí depois esse teste. Verifique você mesmo o que você acha. Depois pergunte para um amigo se ele acha isso de você. Preste atenção, depois volte o vídeo aí, observe as perguntas de novo. Olhe bem. Primeiro, sou sensível aos direitos e sentimentos de outras pessoas. 0 a 5. Sim ou não? As pessoas relaxam na minha presença. Elas não têm de se preocupar se serão inferiorizadas ou criticadas. 0 a 5. Não condeno outras pessoas pela sua fraqueza. Digo a verdade gentilmente, até que a real necessidade delas fique exposta e estejam abertas à minha ajuda. 0 a 5. Sou sensível a opiniões e ideias de outros. Não faço as pessoas se sentirem culpadas por serem menos sérias em sua fé. Procuro mudar a opinião ou a atitude errada de alguém por persuasão e mansidão, não por dominação ou intimidação. Não ameaço as pessoas nem direta nem indiretamente. Evito uma fala insensível e um comportamento rude. Converso com as pessoas com sensibilidade e respeito. Não me sinto ameaçado pelos meus opositores. Não tenho ressentimento daqueles que se opõem a mim. Não degrado ou deprecio alguém que pecou, nem faço fofoca sobre ele. Ao contrário, me afligirei e orarei por essa pessoa. Sou justo, atencioso e generoso, em vez de rígido e exigente. Escuto a razão. Avalie a si mesmo, peça que alguém que te conheça um pouco melhor, mais intimamente, te avalie também. E notem aí por esses requisitos, por essas avaliações, aquela nota que esteja mais baixa, com certeza eu me enquadrarei certamente em alguns desses requisitos com uma nota abaixo da média. Preciso melhorar. Todos nós precisamos, queridos. A nossa vida cristã ela é desenvolvida dia a dia. E é cada dia tome a sua cruz. Tem dia que podemos estar mais fortalecidos, tem dia que podemos estar mais fracos, mas a
a nossa vida ela não deve ser inconstante. Ela deve tender a uma constância. A gente deve crescer, progredir de maneira sustentável, né? Hoje se fala tanto em sustentabilidade. Nós temos que progredir na fé de modo sustentável, a não voltarmos a cometer sempre os mesmos erros. Esse deve ser o nosso objetivo. E para isso nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus dia a dia. Por isso que a ordem é: orai sem cessar, vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que voltar sempre para o espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem que estar sempre cuidando dela. Então a gente tem que estar sempre em espírito. Tem que estar sempre pensando nas coisas lá do alto. E isso que é maravilhoso. Quanto mais a gente desenvolve essa relação com Deus, quanto mais apegado a Deus e cheio da graça dele, e cheio do Espírito Santo dele, habitando em nós, ricamente em nós, mais alegre nós somos, mais felizes nós somos, mais santos nós somos. E esse mundo vai ficando cada vez mais desprezível por nós. Como é bom estar na presença de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O pecado entristece, mas a glória de Deus, ela nos enche de alegria. Estar na presença de Deus é maravilhoso. Delícias perpétuas na sua presença. Vamos orar e pedir que Deus nos conduza na sua graça. Senhor, obrigado por esse estudo, Deus, que nos orienta, nos ensina de modo maravilhoso como termos um coração, Deus, dominado, um coração sob nosso domínio, coração, na verdade, entregue ao Senhor, dominado por Ti, que o Senhor guarda do mal, que o Senhor guarda, que o Senhor livra de que maus desígnios, maus desejos, más intenções venham, ó Deus, a brotar no nosso coração. Dele, ó Deus, é que surgem os maus desígnios. Temos que guardar o nosso coração porque dele procedem as fontes da vida. E é o Senhor que tem que pôr guarda, é o Senhor que tem que guardar da nossa natureza caída. E precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua graça. E nós oramos, ó Deus, desejosos de termos o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo do Senhor. Dá-nos essa graça, nos ajude a buscarmos a cada dia a nossa vida, a intimidade com o Senhor para não pecarmos contra Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual